Revelado, bilionário viúvo gasta 500 milhões em vestidos de noiva para encontrar amor inesperado. Joaquim, um bilionário com o coração em pedaços, tornará-se o assunto do momento em São Paulo. Desde que sua amada Ana partirá, sua vida era um mar de solidão. Aos 45 anos, ele se via preso em um mundo brilhante, mas vazio. Os flashes das câmeras acompanhavam cada movimento seu, enquanto as fofocas circulavam nas redes sociais. O que fará um homem com tanto dinheiro para preencher o vazio que a perda deixou? E a resposta? Uma coleção de vestidos de noiva. Quando decidiu gastar 500 milhões de reais em vestidos de noiva, não era só uma extravagância. Era um grito desesperado por amor e conexão. Joaquim acreditava que, ao adquirir essas obras-primas, ele poderia encontrar a inspiração e a essência de Ana, ou até mesmo um novo amor que o aceitasse como era. Cada vestido não era apenas um pedaço de tecido, mas uma extensão de seus sentimentos, seu luto. Ele imaginava a possibilidade de cada silhueta, cada bordado, como se fossem oportunidades de reviver emoções que sentirá ao lado da esposa. O clamor social em torno de sua decisão era intenso. A mídia não hesitava em chamá-lo de paranoico das relações ou de homem que tenta comprar amor. Entre as críticas, Joaquim sentia que seu coração se fechava mais ainda. No entanto, havia uma luz no fim do túnel. Luana, uma estilista de talento impressionante, surgiu em sua vida. Ela era tudo o que Joaquim precisava, genuína, criativa e com uma visão que ia além do superficial. Com suas mãos delicadas, ela transformava sonhos em realidade, e, aos poucos, começava a ver a fragilidade que estava escondida sob a armadura de bilionário. Enquanto Luana desenhava um dos vestidos, Joaquim se sentia dividido. A pressão da fama o assolava, e sua família insistia que ele deveria encontrar um caminho mais normal do tipo que qualquer bilionário respeitável seguiria. Joaquim, isso é loucura! Diziam, mas ele só conseguia pensar na ausência de Ana. O dia a dia tornará-se um labirinto emocional, onde a busca por amor se misturava a uma solidão imensa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que o evento beneficente se aproximava, Joaquim se via diante da maior escolha da sua vida. Seria ele apenas um bilionário mostrando suas riquezas ou um homem disposto a mostrar seu verdadeiro eu? As interações com Luana começaram a fazê-lo perceber que o amor não era algo que poderia ser comprado. Ele anseia por um momento de vulnerabilidade, e o que antes era uma busca por roupas agora se transformava em uma jornada interna. O coração de Joaquim disparava a cada pensamento. Na noite do evento, as luzes brilhantes e as pessoas ao seu redor pareciam um estalo ao seu estado emocional estremecido. O que ele faria ao subir no palco? Ele tinha a chance de se expor de verdade, de deixar de lado a fachada de bilionário e mostrar o homem que sentia uma dor profunda. Com isso, ele se preparava para revelar não apenas os vestidos, mas também sua alma. O mundo observaria, e com isso surgia a pergunta: seu coração finalmente encontraria um caminho para a luz nessa encruzilhada? A resposta dele poderia mudar tudo. A noite do evento chegará como um furacão. Joaquim olhava ao redor e sentia cada olhada pesada sobre si, cada murmúrio carregado de curiosidade e julgamento. Os flashes das câmeras eram como disparos de uma guerra que ele não pedirá para lutar, mas ali estava, no campo de batalha. A imensidão da sala estava decorada com os vestidos que ele tanto amava, cada um contando uma história diferente, mas nenhuma tão poderosa quanto a sua. Luana, impecável em seu vestido preto que realçava sua beleza natural, parecia ser a única que realmente o entendia. Ela se aproximou, com um sorriso tranquilizador. Você está pronto para isso? Perguntou, sua voz suave como o toque de uma pluma. Joaquim tentou sorrir de volta, mas a pressão estava quase insuportável.
Não sei se estou pronto para mostrar tudo isso, ele respondeu, a honestidade deixando seus lábios em um sussurro. Lembre-se de que o verdadeiro valor está nas emoções. Não se trata de impressões. Trate cada vestido como uma parte de você, sugeriu ela, enquanto seus olhos brilhavam com uma empatia que Joaquim não via em mais ninguém. Foi um momento que lhe deu um pouco de força. À medida que o evento começava, o que deveria ser uma gala luxuosa se transformou em um palco de fraquezas e revelações. Joaquim subiu ao palco, o coração pulsando numa velocidade que quase o impedia de falar. Ele olhou para o público, milhares de rostos, mas nenhum mais familiar do que aqueles que sempre esperaram que ele fosse o homem de sucesso e controle. E agora, ele estava prestes a desmontar essa imagem. Com a voz trêmula, começou a contar a sua história. As pessoas veem um bilionário e pensam que tudo é fácil. Mas ninguém sabe do vazio que sinto, ele revelou, o murmúrio da plateia tornando-se um eco distante. As palavras fluíam como um riacho de emoções que ele pensava que estavam represadas para sempre. Esses vestidos não são apenas para mostrar minha riqueza. Eles são uma busca por algo que não posso comprar, a conexão verdadeira. Silêncio. Todos na sala pareciam suspensos em suas palavras. Ele continuou, falando de Ana, das risadas que compartilhavam e das promessas feitas ao lado do altar. O carinho que ele ainda sentia por ela se transformou em lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Eu não quero mais viver escondido atrás de uma cortina de dinheiro. Eu quero amar e ser amado. Que este evento não seja apenas sobre os vestidos, mas sobre o que cada um deles representa um sonho, uma esperança. Pela primeira vez em anos, Joaquim viu algumas pessoas nos fundos começando a se mover. Era como se a vulnerabilidade dele tivesse desencadeado uma onda de empatia. Olhares que antes eram de julgamento agora estavam se transformando em compreensão e até admiração. Conforme ele falava, Joaquim sentiu uma transformação, uma chama de esperança começando a queimar dentro dele. O que alguns poderiam considerar fracasso ou loucura agora parecia uma oportunidade. Uma segunda chance não apenas para amar, mas para ser amado. No fim de seu discurso, ele olhou diretamente para Luana, sentindo que o que antes era apenas admiração agora poderia se transformar em algo mais profundo. Mas, enquanto a plateia se levantava para aplaudir, uma silhueta conhecida apareceu na porta, quebrando o fluxo do momento. Era Sara, uma antiga amiga que ele não via há anos, com um olhar de perplexidade estampado no rosto. O que ela ainda fazia ali? Seria apenas uma coincidência ou uma nova conexão começando a surgir? O coração de Joaquim disparou novamente, desta vez não por medo, mas por uma mistura de curiosidade e expectativa. Ele finalmente poderia se abrir para novas possibilidades, mas o que Sara teria a dizer poderia mudar o curso de sua jornada mais uma vez. O que estaria prestes a acontecer? A sala estava em um tumulto controlado, aplausos e sussurros rodeando Joaquim como se fossem um manto de apoio. No entanto, seu olhar estava fixo em Sara, que permanecia parada na porta, quase como um fantasma de seu passado. O rosto dela refletia um turbilhão de emoções, e isso causou um nó na garganta de Joaquim. Joaquim! A voz dela cortou a distância entre eles, ecoando na grande sala como um sinal de alerta. Ele fez uma pausa, o coração batendo forte, alternando entre o desejo de correr ao encontro dela e a necessidade de manter a compostura. Depois de alguns momentos que pareciam eternos, Sara finalmente avançou, seus passos hesitantes, mas firmes. As pessoas em volta começaram a notar a tensão, e os aplausos diminuíram lentamente, dando espaço para um silêncio expectante. Joaquim forçou um sorriso, mas sua mente girava em torno de lembranças da amizade que tiveram e dos momentos que marcaram sua vida. Eu não esperava te ver aqui, ele disse, tentando esconder o nervosismo que apertava seu estômago. Como você está? Eu gostei de ver você se abrir assim, Joaquim, respondeu ela, olhando para ele com um misto de admiração e preocupação. Sempre pensei que você se escondia atrás da imagem do bilionário, mas tudo isso é muito mais profundo do que eu percebia. É. Hoje eu decidi mostrar quem realmente sou, ele respondeu, sentindo que havia um peso em suas palavras. E, por um momento, ela pareceu entender. O público começou a recriar um clima de expectativa, curiosidade brilhando em seus olhos.
Joaquim estava em um novo tipo de palco, não apenas o físico, mas emocional. Ele gesticulou com as mãos, como se tentasse recolher tudo o que sentia. Hoje, não é sobre os vestidos, mas sobre revelar a verdade. Sara então se aproximou mais, suas feições agora iluminadas pela vontade de entender. Só que essa verdade não envolve só os vestidos, certo? Questionou, ao que Joaquim sentiu suas pernas fraquejarem. Ele não estava preparado para essa linha de conversa. Não, não envolve, disse ele, a voz embargada. O que ele não sabia era que, em meio ao discurso, sua vulnerabilidade também havia se tornado argumento para ela se abrir. Acabei de passar por um período difícil. Vi minha chance de felicidade vir e ir, e talvez eu tenha me perdido no caminho. Sara assentiu, parecendo entender a profundidade da luta interna que ele enfrentava. Você não precisa passar por tudo isso sozinho, Joaquim. Eu estou aqui, e sempre estive. Essas palavras tocavam seu coração como uma melodia esquecida, e ao mesmo tempo, uma tempestade. Mas eu não quero te arrastar para o meu mundo complicado. Sabe como é medo de machucar quem a gente ama? Quem disse que isso não é parte da vida? A vida é uma dança de altos e baixos. Não podemos deixar o medo nos paralisar, ela respondeu, sua voz firme. Joaquim sentiu as portas de sua alma se abrirem pela primeira vez em anos. Mas antes que pudesse responder, uma repentina comoção se espalhou pela sala. As portas se abriram amplamente, revelando uma nova entrada. Um homem, arrogante e bem vestido, avançou com uma aura de certeza inabalável, e Joaquim reconheceu aquele olhar. Era Ricardo, seu rival de negócios, que também tinha interesses na gala e que poderia se tornar um obstáculo em sua nova jornada. O pensamento de um novo conflito fez seu coração disparar. Ele olhou para Sara, cujos olhos agora estavam arregalados, e percebeu que tudo o que construíra naquela noite poderia ser ameaçado. No fundo, sabia que a batalha estava apenas começando. Mas, e se Ricardo não fosse o único desafio que teria que enfrentar? Eu não sei o que vem a seguir, ele disse para Sara, a incerteza e a expectativa brilhando em seu olhar. O futuro estava se revelando diante dele, mas o que estaria prestes a acontecer poderia mudar tudo de uma vez. A tensão na sala era palpável. Joaquim sentiu como se o ar tivesse sido cortado por uma faca afiada. A entrada de Ricardo parecia ter parado o tempo, e todos agora olhavam para eles. O rival se aproximou, com um sorriso cínico que denunciava uma confiança excessiva. Sua presença era como uma nuvem escura que se formava sobre um belo dia ensolarado. Joaquim, meu amigo! Que surpresa ver você aqui! E acompanhado por Sara, não é? A voz de Ricardo soava como um veneno disfarçado com um tom amigável. Ele esticou a mão para cumprimentá-los, mas Joaquim hesitou. A última coisa que queria era dar a ele qualquer tipo de atenção que pudesse alimentar seu orgulho. Ricardo, Joaquim respondeu, a tensão em sua voz levemente visível. Ele sentiu um impulso de proteger não apenas a si mesmo, mas também Sara, que observava a cena com olhos incisivos. Então, uma ideia surgiu em sua mente. Ele não poderia permitir que Ricardo desviasse o foco de sua verdade, das barreiras que havia derrubado. Estou apenas aqui para inspirar pessoas, não para me deixar levar por jogos de vaidade. Ricardo arqueou uma sobrancelha, rindo, e a risada ecoou na grande sala. Inspiração é uma palavra bonita, Joaquim. Mas você sabe que o verdadeiro poder está no controle. Ao dizer isso, ele olhou para Sara, fazendo um gesto teatral, quase como se a estivesse avaliando como um objeto em uma vitrine. Espero que você saiba em que tipo de companhia se meteu. Nem tudo que brilha é ouro. O coração de Joaquim acelerou. Ele não conseguiria suportar que Sara fosse tocada por esse jogo, essa manipulação. Antes que pudesse pensar, ele interveio. Sara é muito mais forte do que você imagina, Ricardo. E ela não precisa de você para brilhar. As palavras deixaram sua boca mais como uma defesa do que um ataque. Antes que Ricardo pudesse responder, Sara interrompeu, a serenidade de sua voz contrastando com um clima hostil. Joaquim tem razão. Cresci bastante para discernir o que realmente importa. E não,
não é a imagem ou a riqueza que alguém tenta projetar. As pessoas ao redor estavam hipnotizadas. Era como se estivessem assistindo a um jogo de xadrez em que cada movimento era crucial. A maneira como o olhar de Sarah se encontrava com o de Joaquim era poderosa e cheia de significado. Momentos como aquele não eram apenas raros, eles eram profundos. Ricardo, no entanto, não estava disposto a recuar. Vamos deixá-los ter seu momento de glória, então. Mas não se esqueçam, o passado sempre volta para nos assombrar. E é melhor estarem preparados. Ele virou-se, atraindo olhares curiosos antes de se afastar lentamente, a intenção de provocar evidente em cada passo que dava. O silêncio que se seguiu à saída de Ricardo foi quase ensurdecedor. Joaquim sentiu que o mundo tinha se revirado, e logo perceberia que a batalha daquela noite não se tratava apenas de um rival de negócios, mas de desafios internos que viriam à tona. Você não precisa ter medo dele, murmurou Sarah, ainda tão próxima, seus olhos fixos nos dele. No final, você é o único que decide como a história continua. O coração de Joaquim estava acelerado. Ele estava confrontando não só Ricardo, mas suas próprias inseguranças. E se eu não souber como escrever essa história? Você vai descobrir, Joaquim. Vamos descobrir juntos. Essas palavras soaram como um bálsamo, e, por um instante, ele acreditou. Mas então um lembrete cortante do passado se fez presente: a perda, o medo, as incertezas. A pergunta que pairava no ar agora não era apenas sobre o futuro dele, mas sobre eles dois. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e a noite ainda guardava segredos que poderiam tanto unir quanto separar. Nesse momento, algo no fundo da sala chamou sua atenção: uma figura conhecida, mas inesperada, que caminhava na direção deles. Ele apertou os olhos tentando reconhecer. Era alguém que ele nunca imaginou ver ali, e o coração de Joaquim disparou. O que essa pessoa traria consigo? O clima de incerteza se intensificava. A figura se aproximava lentamente, como se cada passo carregasse o peso de uma história não contada. Joaquim franziu a testa, a familiaridade do rosto quase o fazia ter um apagão mental. Era Ana, sua ex-namorada. O coração dele deu um nó, uma mistura de emoções o invadiu. Ela não estava ali por acaso. O vestido longo que usava parecia brilhar sob as luzes, um contraste marcante com o desânimo que ele sentia. Ana levava um sorriso, mas seus olhos carregavam uma sombra de tristeza. Joaquim mal conseguia respirar, cada lembrança do que eles viveram antes ecoava em sua mente como um tambor. Joaquim, ela disse, claramente surpreso ao vê-lo. A alegria em sua voz escondeu um tremor, um sinal de vulnerabilidade que ele reconheceu imediatamente. Havia uma conexão que, mesmo com o tempo separado, parecia vibrar no ar. Você não vai deixar essa história em branco, não é? Pensou Joaquim, tentando armar uma defesa para o que poderia vir a seguir. Ele sentiu Sarah a seu lado, um pilar de força que o lembrava de sua luta diária. Ana, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz quase falhando. Eu poderia perguntar a mesma coisa, mas, de qualquer forma, eu vim para ajudar. Para ver como você está, respondeu ela, seus olhos apertados com sinceridade. Eu soube do evento e pensei em... Bem, você. As palavras flutuavam como folhas de outono. Joaquim não sabia se ficava feliz ou se era um golpe no estômago. Ele se lembrava de como os sonhos dele se despedaçaram, como os planos para o futuro se tornaram cinzas. Sarah, percebendo a mudança na atmosfera, se virou levemente, deixando espaço. A conexão de Joaquim e Ana estava recriando um campo magnético que ela conhecia muito bem. Desculpe, eu não quis interromper, disse, a voz suave e acolhedora, mas seu olhar carregava uma pergunta silenciosa. Você vai se abrir para isso? Joaquim hesitou. Eu não sei se consigo. Há muito tempo que não nos vemos. E tantas coisas mudaram. Nada mudou entre nós, Ana disse, dando um passo à frente. Eu ainda sinto mesmo. Suas palavras cortaram o ar. A declaração vibrava no fundo da sala, como uma melodia que insistia em ser ouvida. Mas uma sombra voou sobre a luz que aquela conversa poderia trazer. Lembrou-se da dor da separação,
o modo como seu mundo desmoronou, e a sombra de Ricardo espreitava no fundo da mente, como uma faca em encontro. O histórico de traição e promessas não cumpridas se aglomerava nas memórias. Eu preciso de um tempo, Joaquim respondeu, dolorido e desorientado. Olhou para Sara, buscando a segurança que ela sempre proporcionava. Não posso simplesmente voltar atrás agora. O olhar de Ana se entristeceu, mas ela não desistiria tão fácil. Eu estou aqui, Joaquim. Só quero que você saiba que estou disposta a tentar de novo. Se for o que você quiser. As palavras eram um convite, mas traziam consigo também uma carga pesada de expectativa. Joaquim sentiu um turbilhão se formando dentro dele. O que isso significava para ele, para Sara? Sua vida estava tão instável e frágil. E o passado parecia implorar por atenção. Ele precisava decidir rapidamente como queria que essa história acabasse. Mas e você, Sara? O que pensa disso? Joaquim perguntou, olhando para ela com uma mistura de ansiedade e esperança. O silêncio na sala se tornou quase insuportável, enquanto a tensão pairava como uma tempestade prestes a explodir. O que faremos agora? A pergunta ressoava dentro de Joaquim, uma frase simples que se tornava um verdadeiro divisor de águas. Ele enfrentaria não apenas o passado, mas suas próprias escolhas. E ao final, a resposta poderia mudar não apenas a trajetória dele, mas também o futuro que estava diante deles. A incerteza estava em todos os rostos ao redor, e o jogo de emoções apenas estava começando. A sala estava cheia. O zumbido das conversas, risadas e até mesmo o som da música de fundo pareciam distantes para Joaquim. Ele estava preso em um turbilhão emocional, um campo de batalha onde o passado e o presente se enfrentavam sem misericórdia. Ana continuava a olhá-lo, seu sorriso agora um pouco hesitante, mas ainda assim esperançoso. A pressão estava se acumulando. Joaquim, você ainda me ama? A pergunta dela foi como um grito em meio ao barulho. Ele se sentiu nu, exposto. Havia algo de palpável na sala, um ar carregado de possibilidades e medos. Eu não sei, ele respondeu, os tremores na voz traindo sua insegurança. Havia um amor ressecado, uma paixão que parecia ter morrido, mas que ao mesmo tempo ardia em brasas teimosas. Joaquim fechou os olhos por um momento, tentando sintonizar-se consigo mesmo. Sara, a seu lado, exalava uma calma que ele admira. Mas por trás daquela segurança, ele percebeu um traço de preocupação. Será que ela se via assim, deixada de lado, na sombra daquela conversa? Ele não queria causar dor a quem se importava. Mas e se o amor, aquele que ele sentia por Ana, ainda estivesse lá, sob camadas de frustração e desilusão? Ana, ele começou a falar, mas as palavras falharam. Frases inteiras estavam lá, mas não saíam. A ideia de abrir o que estava guardado há tanto tempo fazia seu estômago revirar. Ele tinha medo do que poderia descobrir ao comprar o bilhete para o passado. Por favor, só uma resposta, Ana insistiu, seu olhar aflito fazendo Joaquim sentir como se ele fosse o único responsável por tudo. Uma responsabilidade que ele não queria ter, mas que carregava como um fardo. Eu só preciso de mais tempo. O passado é complicado. Moments like this, they take a toll. Ele não estava se referindo apenas a Ana, falava de si mesmo, de suas memórias que borraram os contornos do que poderia ser a felicidade. O sorriso de Ana estava se apagando, e uma tristeza profunda tomou conta de seu rosto. Joaquim percebeu que ela estava passando por algo igual, uma luta interna entre a esperança de revidar a história e a dor que essa tentativa poderia causar. Sara, percebendo a tensão quase insuportável, tocou suavemente o braço de Joaquim. Às vezes, a vida nos dá um segundo, Joaquim, mas é você quem decide o que fazer com ele. Sua voz era gentil, mas cheia de um peso que ressoava nas paredes da sala. Ele olhou para ela, buscando um sinal de encorajamento. Eu posso lidar com este passado, Ana. Mas e o futuro? Como fica o futuro se decidirmos olhar para o que já passou? A pergunta pairou, cortante. Joaquim queria ser honesto, mas o que isso significava para todos na sala? Se eu tivesse uma resposta.
Ana começou, mas foi interrompida pela entrada de um convidado que parecia ter a mesma pressão emocional. Ele não era um rostinho qualquer, seus olhos afiados analisavam cada canto da sala. Era Ricardo. O coração de Joaquim disparou. A sombra que ele tinha superado, passado e presente se uniam novamente num mesmo espaço. O que Chico estava fazendo ali? Joaquim não sabia se era uma armadilha ou uma oportunidade. Olhou para Ana e Sara, uma mistura de confusão e pavor. Só estou aqui por uma razão, Ricardo anunciou com uma voz firme, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ele. E eu sei que podemos resolver isso. O que quer que fosse que ele soubesse, parecia ter a capacidade de mudar tudo mais uma vez. Joaquim sentiu o chão tremer sob seus pés, e a história que ele pensava ter um rumo agora estava prestes a tomar um desvio inesperado. O que seria agora? Como ele lidaria com a verdade que Ricardo traria à tona? O silêncio que se seguiu à declaração de Ricardo era pesado. A música, antes viva, se tornará um mero sussurro distante, e Joaquim, ainda atordoado pela presença imponente do antigo amigo, sentiu o ar se esgotar. Ele havia esperado por esse momento, mas agora que estava aqui, a confusão o dominava. A razão pela qual estou aqui é porque precisamos conversar, continuou Ricardo, seus olhos escaneando a sala. Joaquim percebeu que a determinação daquele homem poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A tensão estava alta, e Ana olhou para Joaquim, em busca de alguma resposta que ele não tinha. E o que exatamente você acha que vai resolver, Ricardo? Joaquim questionou, desafiador, tentando esconder sua vulnerabilidade. Ele sabia que a conversa poderia se transformar em um caminho doloroso e traiçoeiro. Sobre você, sobre Ana e sobre as decisões que todos nós tomamos. As palavras de Ricardo soavam como um passo legal, um aviso de que tudo o que ele sabia estava prestes a ser desmascarado. A sala havia se tornado um campo de batalha, e Sara olhou de um lado para outro, claramente nervosa. Ela, que sempre foi um porto seguro, agora se tornava uma espectadora de um drama que nunca escolhera vivenciar. Ana, por sua vez, permaneceu incrédula. Ricardo, você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Não pode simplesmente aparecer e achar que pode resolver tudo. Sua voz tremia, e Joaquim pôde ver a frustração e o medo se acumulando em seu olhar. Na verdade, eu tenho, Ricardo retrucou, com um tom que misturava confiança com um toque de pesar. E se você ainda se importasse com Joaquim o suficiente, entenderia que alguns segredos precisam vir à tona. Não apenas para nós, mas para o futuro de todos. Nesta hora, Joaquim sentiu um nó na garganta. Ele sempre soube que o passado era como uma sombra, persistente e insuportável. Mas agora, as palavras de Ricardo irromperam como um rio prestes a transbordar. Se existe algo que você sabe, Joaquim começou, sua voz baixa, mas firme, é melhor que não me faça perder mais tempo. O que você está segurando é um fardo, não um favor. Cada sílaba soava como um grito silencioso, pedindo clareza. Ricardo hesitou, olhando para os dois que eram o epicentro de suas revelações. Estou aqui por uma razão que transcende nosso histórico, Joaquim. O passado não é o que você pensa. E o que você considera estar resolvido, pode ser apenas a ponta do iceberg. Ana respirou fundo, seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e esperança. Se está falando de segredos, talvez você mesmo devesse pensar em quão bem sabe manter isso em segredo. Sua voz se elevava, cheia de emoção. A cena entre eles parecia prestes a explodir. Joaquim olhou rapidamente para Sara, buscando um apoio que, por um segundo, pareceu distante. Uma nuvem de incerteza pairava sobre suas cabeças e o futuro que já parecia tão incerto agora se mostrava nebuloso, com ecos do passado clamando por atenção. Ricardo, seja direto. O que você sabe? Joaquim demandou, sua voz agora um rosnado contra a tempestade que se acumulava. Mas a resposta que estava prestes a ser revelada poderia mudar, para sempre, os destinos entrelaçados daquele triângulo de corações. O que Ricardo tinha a dizer estava prestes a abalar os pilares de sua história. E, no meio dessa tempestade, a única coisa que Joaquim sabia com certeza era que nada seria como antes.
O que quer que estivesse por vir, ele deveria se preparar para o impacto. O ar na sala parecia vibrar, pesado de expectativa. Joaquim, com o coração disparado, fixou o olhar em Ricardo, tentando decifrar o que realmente se escondia atrás daquela expressão carregada. Ele queria gritar, mas as palavras pareciam travadas em sua garganta. O que mais poderia ser revelado? A sensação de que a verdade estava ao alcance das mãos, mas ainda invisível, o torturava. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de uma altura incerta. O que eu tenho a dizer não vai mudar só o que aconteceu entre nós, mas também como você vê o que está por vir. Você precisa saber que nem tudo foi como pareceu. Joaquim sentiu um frio na espinha. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, batendo como um tambor em compasso frenético. Ana, do lado, parecia tão tensa quanto ele. As mãos dela se apertaram, como se procurassem um abrigo em seu próprio corpo. Se você sabe de algo, então compartilhe. Não me mantenha nessa obscuridade, Joaquim pressionou, agora mais alterado. O controle que ele havia tensionado manter estava se esvaindo. Ricardo balançou a cabeça, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade inquietante. Houve coisas que fizemos e decisões que tomamos, e você foi enganado, Joaquim. E não apenas por mim. Por todos ao seu redor. A revelação pendia no ar, como uma balança prestes a se equilibrar. Joaquim começou a lembrar de fragmentos da sua vida, os encontros, as mentiras que ele decidirá ignorar. O que mais poderia haver que ele ainda não soubesse? Do que você está falando? Ana interrompeu, a voz trêmula, mas cheia de força. Se tem alguma coisa a ver com você ou Joaquim, é melhor ser claro. Está na hora de tudo isso vir à tona, de uma vez por todas. Ricardo sorriu, mas era um sorriso triste, quase como se estivesse se desculpando. Eu não estou aqui para ferir, mas para alertar. O que você não sabe é que há pessoas envolvidas que têm um interesse muito maior em manter as coisas do jeito que estão. Quem são essas pessoas? Joaquim cortou, a urgência em sua voz agora quase palpável. Familiares, amigos, sabendo do passado de cada um de nós, eles podem manipular as situações como desejarem. A história que você conhece, Joaquim, é apenas uma versão, uma narrativa moldada para esconder verdades que poderiam mudar tudo. Joaquim se sentiu atordoado, as palavras de Ricardo girando em sua cabeça como um tornado. A ideia de que sua vida inteira poderia ser o resultado de manipulações e segredos lhe causava náuseas. Mas um lado dele também queria saber, precisava saber. Qual é o preço da verdade? Ana perguntou, seu olhar fixo em Ricardo, desafiador, mas também com um toque de vulnerabilidade. Ricardo hesitou, a tensão na sala quase tangível. Você pode perder mais do que imagina. São histórias que ligam todos nós de maneiras que nem sempre são agradáveis. Algumas delas podem colocar em risco a confiança que você acredita ter em quem ama. Joaquim pôde sentir o chão deslizando sob seus pés. Ele não queria acreditar que pessoas que significavam tanto para ele pudessem estar, de alguma forma, envolvidas nesse emaranhado de segredos. Precisava de respostas, mas o que lhe foi dito até agora parecia apenas abrir mais feridas do que curá-las. Então, o que você sugere? Joaquim perguntou, sua mente fervilhando. Nós precisamos ir até o fundo disso, Ricardo disse, sua voz agora firme e decisiva. Só assim poderemos restaurar a verdade e nos libertar das correntes do passado. Ana se entreolhou com Joaquim, ambos buscando um entendimento silencioso. Uma decisão tinha que ser feita, mas uma coisa era certa, a jornada que os aguardava seria mais complicada do que poderiam imaginar. O que eles não esperavam é que, ao investigar mais a fundo, novos segredos que reverberavam pela vida deles estivessem apenas aguardando o sinal de alarme. Uma reviravolta os esperava, e a busca pela verdade prometia ser devastadora. Joaquim respirou fundo, o peso da decisão pairando sobre seus ombros como uma nuvem negra. Então, que comece a investigação, ele declarou, tentando embolsar um pouco de coragem. Ana assentiu, mas havia uma preocupação em seus olhos que ele não conseguia ignorar. Ricardo parecia satisfeito, um brilho de esperança se acendendo em seu olhar. Para começar,
precisamos saber tudo sobre aqueles que estão envolvidos. Desde a sua família, até seus amigos mais próximos, disse Ricardo, já tomando as rédeas da situação. Alguns podem ter informações que valem ouro. Outros, bem, podem estar guardando segredos mais obscuros. Joaquim não gostava da ideia, mas sabia que não havia outra alternativa. Certo, vamos fazer isso. Mas eu quero que você saiba que, se você estiver mentindo ou omitindo algo, eu não vou conseguir te perdoar. Ricardo ficou sério. Eu entendo. E garanto que não tenho intenção de te machucar. Ana interrompeu. O primeiro passo é descobrir o que sabemos sobre nossas famílias e como tudo isso pode estar conectado. Preciso fazer algumas ligações. Joaquim assentiu, mas a incerteza crescia dentro dele como um incêndio fora de controle. Ele piscou para afastar os pensamentos, mas mesmo assim, os rostos de pessoas que amava começaram a surgir em sua mente, como fantasmas cobrindo cada esquina de sua vida. O trio decidiu se encontrar mais tarde naquele dia. Cada um teria a tarefa de buscar informações, e o destino seria começar pela família de Joaquim, que aparentemente tinha mais segredos guardados do que imagens felizes na parede da sala de estar. Quando se separaram, o caminho para casa pareceu mais longo e sombrio. As ruas se tornaram labirintos, e cada rosto que passava era um lembrete da desconfiança que agora se apossava dele. O que acontece quando se começa a descascar a cebola? Oh, como os olhos podem arder! Uma vez em casa, Joaquim decidiu revisar algumas fotos antigas, na tentativa de encontrar pistas nas sombras do passado. Ele folheou álbuns de família, lembrando-se de momentos de alegria, mas logo percebeu que cada sorriso vinha com um preço. E foi aí que ele encontrou uma fotografia nublada. Uma recepção familiar, com todos alinhados e sorrisos forçados, mas em um cantinho estava uma mulher estranha, sorrindo para a câmera, como se soubesse de um segredo que poderia abalar o mundo deles. Quem é você? Joaquim murmurou, seu coração acelerando. O instinto lhe dizia que essa mulher tinha algo a ver com a verdade que ele estava buscando. Ele decidiu investigar, e um nó se formou em seu estômago. O que a mulher sabia? Como ela poderia estar ligada a todos os segredos que rodeavam sua vida? Uma série de telefonemas se seguiu, e Joaquim sentiu-se como um detetive em um filme noir. Ele precisaria de coragem para enfrentar o que estava por vir. A conexão precisaria ser feita, mas e se isso levasse a um quebra-cabeça muito maior do que ele poderia imaginar? Enquanto isso, Ana e Ricardo se encontraram, compartilhando os próprios achados. O que encontrariam juntos? Cada passo logo se mostraria um globo de cristal, revelando o que eles temiam mais, a verdade que poderia rasgar seus laços ou, talvez, fortalecê-los. E assim, com os elos formados, eles se preparavam para o que viria. A dúvida da revelação era palpável, uma sombra dançante em torno deles. O que haviam descoberto poderia ser o início do fim ou o renascimento de um amor que nunca deveria ter existido. O celular de Joaquim vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Ana, e na tela, havia uma única frase: você precisa ver isso. É urgente. E, com seu coração na garganta, ele não sabia se estava prestes a encontrar a luz ou a escuridão. Joaquim respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. As mensagens de Ana frequentemente traziam um misto de emoções, e naquele instante, a urgência de sua comunicação ressoava claramente. Com um golpe de coração acelerado, ele se levantou e correu para o carro. O caminho para o encontro parecia uma eternidade. Cada semáforo, cada curva parecia prolongar a ansiedade que pulsava dentro dele. Ao chegar ao café onde se encontrariam, Joaquim logo avistou Ana, aflita, os olhos brilhando com uma preocupação genuína. Ela parecia ter segurado uma onda de descobertas, mas aquele brilho também indicava esperança. Sinto que encontrei algo importante, disse Ana, enquanto ele puxava a cadeira para sentar-se à sua frente. Neste momento, Joaquim viu que, por trás da artista que o tinha ajudado a erguer suas defesas, havia uma mulher que também lutava pelas suas verdades. Sobre o que você descobriu? Perguntou Joaquim, sentindo a energia austera da conversa. Ana hesitou, e Joaquim notou que ela estava segurando uma pasta marronzinha, manuseando-a lentamente em suas mãos.
Passei por alguns registros, documentos da minha família. Encontrei algo muito intrigante sobre sua história, e a história da nossa conexão. O coração de Joaquim disparou, misturado com medo e curiosidade. E então? Ela abriu a pasta com cuidado, e ali estavam as provas que pareciam tirar do chão os fundamentos de sua realidade. Existem registros que conectam nossa família de uma forma que você nunca poderia imaginar. É como se nossas histórias, nossos laços, já estivessem interligados há muito tempo. Interligados? Como assim? Joaquim questionou, sentindo um frio na barriga. As palavras de Ricardo voltaram à sua mente, e o leste começava a se desenhar em sua consciência entre o que ele achava que sabia e a nova realidade que se impunha sobre eles. Lembra daquela mulher na sua foto? O nome dela é Helena, e parece que ela era amiga próxima de sua mãe. E, segundo os registros, há uma história de um amor proibido que poderia ter mudado tudo, explicou Ana, olhando para Joaquim com intensidade. Silêncio. Joaquim estava atordoado. Então você está dizendo que isso tudo é uma rede de segredos familiares? Que estamos, de alguma forma, entrelaçados mais profundamente do que pensávamos. Ana assentiu. É isso mesmo. E tem mais. Parece que, por conta de certas suas decisões, nossos pais se afastaram. O que sabemos como amor inquebrantável pode ter uma base triste. Traições e segredos que nos mantiveram distantes. Os rostos das pessoas amadas passaram pela mente de Joaquim, um desfile de memórias que o esmagava por dentro. Não posso acreditar que isso tenha sido jogado sob o tapete por tanto tempo. Será que Ricardo sabia disso? Aquela conversa. A expressão de Ana mudava a cada palavra. Acredito que sim. E talvez, ao mesmo tempo, esteja tentando usar isso a seu favor. Precisamos fechar esse ciclo, Joaquim, antes que ele acabe nos destruindo. Por onde começamos? Perguntou Joaquim, cada vez mais motivado a desvendar a verdade a que estava sendo chamado. Como sempre, é preciso voltar ao passado. Precisamos nos encontrar com sua família, com os mais velhos, eles podem nos dar as respostas. Mas tenha cuidado, pode ser mais doloroso do que imaginamos. A sinceridade em cada palavra de Ana soava como um eco nas paredes de sua mente. Com um sussurro, Joaquim disse, então vamos fazer isso juntos. Ele sentiu como se a presença de Ana ao seu lado lhe dava força. A dúvida passava a ser um barco singrando para longe enquanto um novo espírito o impulsionava. Eles estavam prestes a afrontar a tempestade que pairava sobre suas vidas e, ao mesmo tempo, a se dar uma chance de perceber que o amor e a verdade precisam coexistir ainda que dolorosamente. O que poderia seguir dessa decisão não era garantido, mas era uma oportunidade de reescrever suas histórias, de fazer com que a dor e a revelação resultassem em algo maior do que eles eram antes. Vá buscar Ricardo, sugeriu Ana. Precisamos envolvê-lo nisso, mesmo que nós dois tenhamos nossas reservas. E assim foi. Joaquim ligou para Ricardo, revelando que a verdade requisitava um reencontro. Uma reunião privativa onde se trariam à tona não apenas segredos, mas sentimentos mal resolvidos que ecoavam por entre os contornos da sobrevivência emocional. Que horas podemos nos encontrar? Perguntou Joaquim, ao contato através do telefone, a mente fervilhando de expectativas. Ricardo tinha muito a esclarecer e agora, para Joaquim e Ana, a busca pela verdade não era apenas uma escolha, mas uma necessidade. Ao desligar, ele olhou para Ana e disse, estamos prontos para o que vem a seguir? Um sorriso nervoso dançou nos lábios dela. Sim. Vamos em frente. Os dois se dirigiram para a saída, o ar fresco da noite os envolvia enquanto eles tomavam a direção de um futuro que estava prestes a se tornar claro com cada passo que davam. As decisões que estavam prestes a ser tomadas seriam retratos de transformação e descoberta. Uma nova chance nos aguarda, Joaquim pensou em meio ao burburinho e à luz da cidade. E ali, sob aquele céu, eles irão juntos enfrentar a tempestade do passado. Ajustar o destino que há muito tempo estava fora do seu controle. Aproveitar o tempo presente e criar o que sempre deveria ter sido, um amor que brilha com a verdade e sinceridade. A jornada estava apenas começando. E agora,
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa incrível jornada. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não perca essa oportunidade de espalhar essa mensagem transformadora.